Olá pessoal, aqui é o Rivanildo Menezes no canal Originais Grego da Bíblia. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco novamente para tratarmos de assuntos importantes sobre a evolução do espírito, sobre a evolução da humanidade. Eu tenho feito muitas e muitas pesquisas na internet sobre a questão da vida em outros mundos, vida em dois mundos, vidas paralelas, física quântica e muitas outras informações. Como vocês que já conhecem o meu trabalho desde 2010, sabem que nós temos passado por muitas coisas aqui na internet, éramos do sistema religioso, passei muito tempo dentro das igrejas protestantes sendo enganado e, por desejo próprio meu de evoluir, comecei a fazer pesquisas e aos poucos fui me libertando desse sistema religioso e aprisionador. Eu tenho uma visão do Criador totalmente diferente daqueles do que ensina a religião. O Criador, para mim, o nosso Pai Celestial, que o título humano é como Deus, ele é um ser dotado de muita inteligência e de muito poder, que até onde nós podemos entender, ele criou todas as coisas. Então, a minha crença é num Criador. Eu não creio em deuses criados pelas religiões, deuses vagabundos que cobram das pessoas, que querem sacrifício das pessoas, que querem dinheiro das pessoas, que querem humilhar as pessoas. Esse tipo de deuses aí, para mim, não vale nada. E eu tenho feito pesquisas para tentar descobrir o motivo ao qual nós estamos aqui neste mundo, o motivo da evolução. E eu tenho feito alguns vídeos também sobre vida em Marte. Você pode procurar no canal Originais Grego da Bíblia, aqui mesmo, falando sobre os Anunnakis. Eu tenho uma série de imagens que eu gostaria de trazer para vocês sobre esse assunto importantíssimo para as nossas vidas. Eu fiz pesquisas, vi também muitas montagens de fotos de Marte, muitas brincadeiras, muitas montagens feitas pelo programa de computador. E para não cair no erro de muitas pessoas que editaram tais vídeos que estão disponibilizados na internet, eu venho aqui mostrar para vocês as evidências reais e encontradas, a qual eu encontrei no próprio site da JPL, no site da NASA, fotos da sonda do Jeep espacial que está em Marte. Enfim, são fotos que acredito ser importantíssimas e de grande importância para a humanidade. Não sei dizer para vocês o motivo dessas empresas empresas espaciais como a NASA e outras não querer divulgar para as pessoas as vidas em outros mundos. No meu ponto de vista, eu acredito, pode ser que seja apenas uma teoria da conspiração, mas o meu ponto de vista é na questão religiosa. Porque se eles revelarem para a humanidade que existe vidas em outros planetas, principalmente Marte, isso vai causar um colapso, um desequilíbrio total no mundo. A ciência teria que mudar, os livros de história, de física teriam que mudar, né? Haveria uma mudança radical, principalmente na área das religiões do mundo. Então, imagine só, as pessoas que sempre acreditou num livro Bíblia feito por padres, né? Claro, pegaram muitas evidências de histórias reais, mas fizeram uma mistificação, uma mistura muito grande. Eles trouxeram essas informações e montaram o livro Bíblia. Então as pessoas aprenderam que Deus veio aqui na terra, que fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele, como você vê no livro do Gênesis, né? Toda aquela história que parece mais uma historinha de gibi, né? E não é bem dessa forma. Ali eu creio que ali é apenas uma forma, no livro do Gênesis, da religião judaica expressar a criação, mas não foi exatamente daquele jeito. Nós temos muitos Adãos, existe o processo kármico da reencarnação, isso já foi provado para vocês
para aqueles que creem em alguns textos que ainda são verdades que estão dentro da Bíblia. E por esse motivo, eu quero trazer para vocês aqui todas as evidências a qual eu encontrei, claro, deve ter muito mais, das evidências da vida em Marte. Para aqueles que duvidam que o livro Bíblia fala sobre vida em outros mundos, aqui estão algumas provas. Então eu vou mostrar para vocês que na própria Bíblia existe as referências das vidas inteligentes, vidas humanas ou humanoides em outros mundos. Mas antes de adentrarmos nesta visão bíblica, vamos estar esclarecendo e mostrando para vocês algumas coisas interessantes para a gente ver a dimensão e o poder desse Criador que fez toda essa galáxia, todo esse cosmo maravilhoso que é indiscutível, a criação é maravilhosa. Então vamos analisar cuidadosamente essas informações. Aqui nós temos o diâmetro da Via Láctea de 100 mil anos-luz. Por isso, se você estiver viajando na velocidade da luz, você vai demorar 100 mil anos para você chegar de um ponto da Via Láctea aqui. Por exemplo, aqui é só uma galáxia das milhões, milhões, milhões e milhões de galáxias que existe no universo, até onde nós conseguimos ver, nós conseguimos entender. Então aqui, só para você ter uma ideia, nós temos aqui a nossa Via Láctea. Se você quisesse viajar deste ponto, eu estou passando o mouse até aqui, você teria que viajar numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Você tem que viajar, tá certo? Só que você tem que ter uma máquina muito avançada para você chegar de um ponto aqui. Tem que viajar 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Mesmo viajando nessa velocidade extrema, você demoraria 100 mil anos para você chegar aqui a esse ponto da Via Láctea. Então, seria muita infantilidade, nós acreditarmos que só exista vida no planeta Terra. Como no passado, a religião grega e outras religiões sempre acreditaram que a Terra era o centro das atenções. Até criaram a tal da Terra plana, né, que não tem sentido nenhum. A Terra, o planeta Terra, ela é esférica, ela é uma bola. E isso não é historinha de carochinha, isso é fato científico e a própria física mostra isso. Você pode ver também, para aqueles que acreditam em Terra plana, que não tem sentido nenhum, né? Você pode ver, se você colocar um navio e ficar olhando o navio indo em direção ao horizonte do mar, você vai ver que automaticamente a proa do navio ela começa a desaparecer, por último ela desaparece a vela. E para aqueles que já fizeram cruzeiro, para já viajar em navio, uma das evidências que a Terra é esférica, redonda, você pode olhar no navio, você está vendo, você está no mar, você não vê nada, e de repente aos poucos você vê lá no horizonte o pico de uma montanha, e quanto mais o navio vai se aproximando daquele pico, o pico vai aumentando de tamanho, ou seja, você vê que surge de repente do nada uma ilha. Ela não surge como se fosse uma névoa, né, que está nublado, daqui a pouco ela aparece instantaneamente. Não. Então você vê que a Terra é esférica, e a própria física mostra isso. Mas eu fico pensando, fico vendo os vídeos, em pleno século XXI, as pessoas ainda têm questionamento com essa crença ridícula lá dos gregos que a Terra é quadrada. Agora, não é esse o assunto é sobre vidas em outros mundos, para você entender que o nosso Criador, né, como ele fez todo esse universo, se ele colocasse apenas aqui um casal de um homem e uma mulher, um casal de cada bicho, seria muito desperdício de espaço. Então nós temos os mundos físicos, os mundos espirituais, os mundos mental-físicos, né, e os mundos paralelos. Então, só para você ter uma ideia da quantidade. Na Via Láctea ela possui cerca de 100 bilhões de planetas, calculam alguns astrônomos, né? Então é muito planeta que tem por aí espalhado pela Via Láctea.
É impressionante a quantidade de planetas. Então nós temos aí muitas e muitas galáxias. Então seria muita inocência nossa. Então aqui para você ter ideia, nessa imagem, a Via Láctea está nesse cantinho aqui das outras galáxias que nós estamos. E cada galáxia com seus bilhões e bilhões de planetas. Então as pessoas que pensam que o nosso Sol é enorme, então dá só uma olhada no Antares. Olha o tamanho do Antares. Esse Sol aqui, pequenininho que estou passando o mouse, é o nosso. Depois tem o Phobos, tem o Arcturus, Rangel, Aldebaran, Antares e o VY. Esse VY até o momento é o maior Sol, a maior estrela já encontrada pelas lentes dos telescópios. Então, para você ter uma ideia na dimensão desse universo que é a matéria escura que nós temos aí atrás. Então são fotos interessantes. Agora, o planeta Marte sempre foi palco de grandes curiosidades e investimentos milionários. Por que será que a NASA não nos revela a verdade sobre Marte? Primeiro, para não prejudicar um dos fatores que mais cega a humanidade, a religião. Segundo, os governos terão que mudar todo o conceito sobre a vida. Em terceiro, por motivos financeiros, eles preferem manter os povos na mentira. E quarto, porque será que estão investindo trilhões em pesquisa para ir em Marte? Então, por quê? Se não tem vida em Marte, porque estão investindo trilhões? A questão é o seguinte: Marte, se ela não tem vida agora, ela já teve no passado. Pode ser que há vida em Marte subterrânea, porque aquilo que nós já comentamos, houve um caos em Marte, né? E esse caos trouxe grandes consequências para a população, as pessoas que estavam morando no planeta Marte. Aqui nós temos algumas imagens encontradas pelo próprio telescópio, pela própria sonda, que você vê. Essa foi uma sonda que foi lançada em 12 de agosto de 2005, na missão de acordo com fontes oficiais. Então aqui embaixo você vê uma espécie de uma caverna, como vocês estão vendo, uma caverna, né? É muito interessante. Nessa caverna, vocês podem observar, tem uma porta pequenininha aqui embaixo, né? Tem uma porta muito pequena aqui embaixo. Então aqui é uma espécie de uma caverna e uma parte interessante aí que eu gostaria de trazer para vocês. E aqui a foto mais ampliada, para vocês terem noção do que se trata, né? Aqui. Então vocês estão vendo, lá embaixo, aqui do lado é água e aquela portinha pequenininha aqui. Essa aqui é só outra foto encontrada no Jeep, na sonda que está em Marte. Outra coisa interessante são as florestas com árvores onde suas raízes são expostas totalmente diferentes dos tipos raros de plantas que temos aqui no planeta Terra. Então são fotos de árvores, não são conhecidas pela nossas plantas aqui, mas são árvores, como vocês estão vendo aqui, uma raiz exposta, são árvores, tá? Nessas fotos não há montagem. Nesse canto nós podemos ver aqui uma porta também, não é uma espécie de uma porta, mas uma espécie de um monumento. Me lembra muito aquelas pedras guias da Geórgia com os 10 mandamentos dos Illuminatis. Procure sobre pedras guias da Geórgia, né? Como eu disse, houve uma civilização em Marte e por algum motivo Marte passou do mundo de primitivo, mundo de expiação de provas, né? E houve uma catástrofe em Marte, ou apocalíptica, ou alguma coisa que aconteceu com Marte que levou a um caos total da atmosfera. Você pode ver que a atmosfera e o planeta Marte é muito parecido. Eu acho que é por esse motivo que há tanto interesse nos cientistas do planeta para irem até Marte, né? Então, por quê? Porque encontraram coisas em Marte semelhantes das coisas da Terra. Assim como a Atlântida foi submersa, foi desaparecida, uma Atlântida, grande cidade tecnológica que avançou muito no passado. Então Marte também tinha essa possibilidade, mas houve uma destruição em Marte. Aqui nesse canto
Você pode ver que são ruínas e parece que ela está totalmente soterrada por areias. Aqui. Foto preto e branco. Não dá pra gente ver direitinho, mas eu vou aproximar ela colorido para vocês. Aqui você vê que tem uma cratera e aqui embaixo é um lago, é água. Nós temos aqui água e possivelmente uma água potável. É claro que se você analisar o seguinte, os corpos biológicos dos seres que habitam e habitaram Marte não são, ou seja, são adaptados para aquele planeta. Cada planeta tem os seus corpos biológicos adaptados para a evolução de cada planeta. Como nós seres humanos somos adaptados ao planeta Terra, é por isso que se você for para Marte, você precisa usar um macacão, uma roupa especial, devido a alguns conflitos atmosféricos, e bactéria, calor e etc. Algumas coisas que o corpo humano não é compatível. Então, para você ter uma ideia que aqui no planeta Terra, como uma cópia das coisas espirituais, como o pinguim na Antártida, suporta aquele gelo ao extremo, nós não suportaríamos aquele gelo dos pinguins ali. Nós temos uma outra foto interessantíssima aqui, você pode ver. Vou tentar aproximar a tela para vocês. Olha só, aqui estamos vendo uma espécie de uma estrutura metálica subterrânea. É como se fosse uma espécie de um bunker. Não dá para entender direito o que seria, mas é uma espécie de um bunker. Nessa outra foto, podemos ver uma manada de animais. São animais desconhecidos aos dos humanos, andando em fila, muito semelhante às manadas de bois aqui no nosso planeta. Então são fotos tiradas pela própria sonda espacial que está em Marte. Isso aqui não é nenhuma montagem, porque é muito interessante. Aproximando a tela, você observa, tá vendo? São seres que estão habitando em Marte. Isso aqui não é pareidolia, seria o nome, que eles dizem que quando a gente olha para uma pedra, uma nuvem, a gente vê uma imagem de algum objeto. Isso não tem sentido, porque pedra não fica andando em manada desse jeito assim, não. Então é realmente animais, algum tipo de animal desconhecido da cultura humana. Nessa foto podemos observar que a foto foi tirada de cima. Temos florestas, que são árvores, diferente, vou aproximar. E aqui é o solo de Marte, que você pode observar aí claramente, olha só. Olha lá, são florestas, aqui são matas, está em preto e branco, mas dá para você ter o discernimento aí. Vamos para outra foto. Essa outra foto foi tirada pela sonda também, que você observa que é uma espécie de um objeto que está em movimento em Marte. Aqui essa onda branca, vocês estão vendo aí, essa onda branca aqui é exatamente poeira, que esse objeto está deixando um rastro de poeira em Marte e se locomovendo pelas grandes areias. Aqui é muito interessante, também uma foto tirada pela própria NASA da superfície de Marte, onde você observa aqui o que parece ser espécies de casas. Vamos observar aqui, muito semelhante do que temos aqui no planeta Terra, tá? Então são coisas interessantes, olha só, tá vendo? Então será que Marte não tem vida? Ou houve vida em Marte, como eu disse, e foi destruído por algum tipo de calamidade. Assim como o planeta Terra está caminhando para a calamidade, você viu que esses dias foi chamado na ONU os presidentes de muitos países para tratar a questão do meio ambiente. O planeta está totalmente descontrolado, mas isso é apenas o começo. Eu lembro muito de uma profecia bíblica em Mateus capítulo 24, quando o Messias diz que haverá muitos fenômenos nos céus e na terra. Coisas estranhas. A própria natureza se revolta, se reserva como tesouro para o dia do juízo. E essa é uma outra foto verídica de Marte. Tá? Não é fotomontagem. Se você vê um formato, uma pirâmide e uma pedra colocada aqui, na parte da pirâmide, como se estivesse uma caverna aqui nesta pedra. Observe, são fotos tiradas pelo próprio Jeep da NASA. É inacreditável. Aqui ao longo você vê uma espécie de uma estrutura metálica
duas pirâmides. Neste outro canto, podemos observar que a foto foi tirada pelo JPL, Metal Bloom, uma espécie de criatura gigante de metal encontrada na superfície de Marte. É uma espécie de uma criatura de metal. Vocês podem ver aqui, vou aproximar a imagem, claramente tirada pelo Jeep, para você observar cuidadosamente essa questão. Olha aqui, tá vendo? É uma espécie de um animal de metal encontrada na superfície de Marte. Vamos passar para outra evidência. Aqui é a foto colorida, né? Tirada pela JPL. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a própria JPL, tá aqui, ó. NASA JPL, a própria foto da NASA. Isso aqui não é uma pedra, isso aqui é um objeto metálico, ou seja, um animal ou alguma coisa metálica com esse formato aí. Bom, todas as evidências da vida em Marte. Em 1996, fósseis marcianas são descobertas em meteorito na Antártica. Então você pode observar que a vida ela começou em Marte, veio de lá para cá. Você pode procurar um vídeo na internet construindo o planeta Terra. É muito importante que este vídeo, é uma duração de 1 hora aproximadamente, vai ajudar você a entender como foi a formação do nosso planeta e a evolução das espécies, dos seres que aqui habitam, para futuramente haver a encarnação dos espíritos para que passem pelo mundo de primitivo, depois o mundo de expiação, de provas, que é o nosso planeta no caso agora. Outra foto interessante de Marte, nós estamos mostrando primeiramente as fotos para vocês, para depois nós estarmos analisando os conceitos e as bases bíblicas, para você entender que existe sim vidas em outros planetas e Deus, o Criador, não começou a vida aqui nesse planeta. O planeta é apenas um de trilhões e trilhões e trilhões de planetas habitáveis que existem em todo o cosmos. Aqui nós estamos vendo uma foto, que essa foto, de acordo com a JPL da NASA, são marcas de rios em Marte. Aqui a foto da atmosfera de Marte no pôr do Sol. Nós temos uma outra evidência interessante, um formato de uma pirâmide também em Marte. Aqui essa foto foi muito divulgada, né? Uma foto, aqui você pode observar aqui que é a foto de uma espécie de um rosto. Olha aqui, tá vendo? Uma espécie de um rosto aqui, que foi encontrada em Marte. É como se não é uma foto de um humano, é como se fosse uma grande estátua. Lembrando muito o livro bíblico, quando Nabucodonosor levantou uma grande estátua no campo de Durã, e ele exigia a adoração de todos aqueles que habitavam na Babilônia, né? E você conhece a história que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou diante daquela gigantesca imagem. Então, as religiões que nós temos hoje aqui no planeta surgiu em Marte. É tanto que as pirâmides que você encontra em Marte, que você está vendo aqui no canto, e várias outras, né, são aqui na Terra é uma réplica. Então, esses seres vieram de lá para cá, como fossem exilados do planeta, que houve uma catástrofe, conseguiram chegar no planeta Terra e começaram então a ajudar os povos que aqui estavam neste mundo, juntamente com aqueles que foram exilados também de Capela. Capela é um outro assunto, nós estamos falando de Marte. E aí começou a primeira civilização. De acordo com alguns historiadores e arqueólogos e papirologistas, a civilização mais antiga do planeta seria a civilização egípcia. E é muito interessante porque as coisas que nós encontramos em Marte, nós encontramos também aqui no planeta Terra, né? Aqui é uma espécie de um animal, eu vou aproximar para vocês, tá? A foto foi tirada pelo JPL da NASA, tá? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar mais, tá vendo? Ó, nesse canto aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer a foto. Olha aqui, tá vendo? A foto de um ser, de um animal. Vou aproximar mais ainda para as pessoas verem que nós não estamos com conversa fiada. Olha só, tá vendo? É uma espécie de um animal, uma espécie de um urso, muito parecido, não é bem um urso, uma criatura parecida com um ser, não é ou seja, um animal terrestre, né? São fotos tiradas pela própria NASA, é inacreditável aí, né? Vamos ver mais aí, tem muito mais coisa interessante para a gente ver. Aqui, a foto ampliada do animal, do ser, né?
Aí, a foto mais próxima. A foto, eu dei uma escurecida nela aqui. As patas, a orelha, um rabo aqui. E eles dizem, a pessoal da NASA está dizendo que isso aqui é pareidolia. Pareidolia é onde a gente olha para uma pedra e a mente tem o poder de dizer que aquilo é um animal, um objeto. Mas não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Vamos continuar vendo aqui. Interessante. Aí, a foto já mais clara para você ter a evidência. Isso aqui não é pedra. Será que a NASA está doida? Essa própria foto da JPL-9 no site da NASA. Será que a gente está inventando essa história aí? Será que isso aqui é conspiração? Aqui uma outra foto do Jeep. Você pode ver uma estrutura de um esqueleto de um tipo de animal gigante, né? Aqui o rosto e o esqueleto aqui. É um fóssil de um animal. Tá? Olha aí a foto ampliada de uma forma mais interessante. Também outras criaturas foram encontradas em Marte, como vocês podem ver aqui. Aqui nos parece muito com uma espécie de uma máquina. Isso aqui é o terreno de Marte, que passou aqui arrastando, né, liberando. Esses azuis aqui provavelmente são água, mas aqui parece que passou uma máquina nesse local aqui. Essa é uma foto tirada de Marte, tá vendo? Uma espécie de uma estrutura marciana. E isso aqui não é simplesmente uma pedra, porque uma pedra a própria natureza não vai moldar. Isso aqui é uma civilização inteligente para criar esse tipo de estrutura aqui. Um capacete Marte, isso aqui é muito interessante. Por que temos capacete Marte? Né? Observe aqui, ó. Um capacete Marte. Tá vendo? Por quê? Porque em Marte já houve uma civilização. Como eu disse, houve guerra e destruiu o planeta por causa da ganância dos seres humanos que ali habitavam. Novos cálculos, associações e equação de Dirac sugerem que a existência, que existem milhares de planetas na nossa galáxia que abrigam vida. Os próprios cientistas confirmam isso, que existe milhões de planetas que abrigam vida na Via Láctea. E é uma outra foto interessante, aqui embaixo você não está vendo, mas parece uma espécie de fosse uma arca, alguma coisa, e aqui uma espécie de um deus. Vou mostrar a foto, tá vendo? Uma deusa, uma espécie de uma deusa aqui. E aqui uma espécie de uma caverna, alguma coisa, um abrigo para os habitantes de Marte. Aqui a foto ampliada, né? Como eu disse, a civilização marciana é muito religiosa e foi por esse motivo das religiões, da guerra de religião. Isso é uma especulação. E eles estavam avançaram em ciência, em tecnologia, mas deixaram que a própria religião os destruísse. Então há muitos desses monumentos que você encontra em Marte, tá? Aqui uma foto interessante também de uma espécie de um rosto, uma espécie de uma cabeça que soterrada, gigantesca, né, em Marte. Quando você vê essas imagens aqui, você lembra de Nabucodonosor, das estátuas grandes. Também o rei faraó, o rei do Egito, mandava levantar estátuas grandes, né? São fotos, aqui é uma foto de um outro animal, você pode observar em Marte, uma espécie de um roedor, alguma coisa assim, né? Nessa posição aqui. Daqui a pouco a gente vai ver as evidências na própria Bíblia. Aqui nós temos o site da Apollo 11. Novas imagens revelam suposto osso de animal na superfície de Marte. Então está aqui o site Apollo 11, para vocês verem de onde eu estou tirando essas imagens, da próprio site. Eu não estou indo em sites qualquer pela internet, né? Tá aqui, ó, para você ter uma noção. Novas imagens, olha que interessante, tá vendo? Aqui, ó. Novas imagens, suposto osso de animal, olha aqui, ó, tá vendo? Fóssil de animal, existência em Marte.
Vamos ver mais. Isso aqui da própria site da NASA, tá? Uma foto de um suposto esqueleto de Marte, uma espécie de uma criatura, na próprio site da NASA. Mas como eu disse, não vão revelar isso para a humanidade agora. Estão soltando aos poucos, né? Falando, a vida em Marte agora surgiu, tem água, e água salgada, etc. Isso é só o começo, só uma pitadinha para as pessoas ficarem alertas aqui, mas eles já sabem todas essas verdades, por isso que eles têm todas as fotos, fora das imagens que são vazadas, né? Porque muitas delas eles procuram arquivar e apagar. Aqui uma foto do Jeep que está em Marte, você pode observar aqui o Jeep, olha o Jeep aqui, tá vendo? Isso aqui é a placa solar, tá? Isso aqui é o Jeep da NASA, o Jeep que está lá, e aqui é a criatura que eles encontraram nesse canto aqui, ó, a foto de uma criatura em Marte. Muito interessante, gente. Isso aqui é deles mesmo, não tem nenhuma montagem nesse trabalho aqui. Essa foto nós já vimos. Aqui as evidências da vida em Marte, você pode observar Kephren, Esfinge, Kior, né? São as imagens que foi tirada pela sonda em Marte. Parece muito com o Egito aqui, mas isso aqui são fotos de lá, de Marte. Aqui embaixo você pode ver as casas, que são as pirâmides, que vocês estão vendo, né? E aproximando as imagens, você pode ver as casinhas bem pequenininhas aqui, ó, ao redor, as florestas aqui no canto. Mas a NASA, infelizmente, esconde isso da população, dizendo que são pedras e a nossa mente está criando essas imagens, tá? Então tá bom. Aí o osso encontrado em Marte, uma espécie de uma caverna também em Marte, uma cuba redonda, né? Ó. Tudo isso aqui são fotos de Marte, da civilização marciana. Existem algumas residências ainda em Marte, você pode ver, são fotos que eles procuram apagar. Tá aqui, ó, né? Uma cidade complexa em Marte. Eles procuram colocar essas manchas aqui, o planeta cobre com um programa de computador, para você não ver realmente o que está por trás dessa nuvem de cinzas, de terra aqui. Mas na realidade você pode ver, ó, as casas, as ruas, muito parecido com o que nós temos aqui no planeta Terra. Foto de um outro tipo de imagem gigantesca em Marte, provavelmente. Aqui na foto aqui umas crateras, e dentro da cratera você pode observar que aqui tem uma cidade. Água em Marte, tá vendo? Isso não é de hoje, que é o planeta Marte. Olha que coisa mais linda que o nosso Criador fez. Agora vamos passar para a Bíblia, né? Para aqueles que duvidam que no livro Bíblia fala sobre a vida em outros mundos, aqui estão algumas provas. Bom, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como conhecendo a morte, temos nos tornado em espetáculo para o mundo, tanto diante do cosmo, anjos, como de homens. Então Paulo está dizendo, nesse texto, que ele e os apóstolos foram colocados como espetáculo. Ou seja, espetáculo é como você está dentro de uma arena e ali tem as pessoas que estão te assistindo. Para o mundo, então foram colocados como espetáculo para o mundo, tanto diante do cosmo. Então o cosmo, a palavra cosmo é grega, significa os planetas, anjos como de homens. Vamos ver mais referências. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que tudo que nós temos aqui no planeta Terra, tudo que nós temos aqui, é uma cópia daquilo que existe nos mundos evoluídos, nos mundos espirituais, vamos se dizer assim. Preste atenção. Entendemos que os mundos, está no plural, foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então o visível, tudo que você tem aqui, não foi feito daqui mesmo, tá certo? Foi feito, é uma cópia do espiritual. Tudo que nós temos aqui é uma réplica, uma cópia, muito mal feita, é claro, daquilo que tem no mundo espiritual. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai,
do qual recebe o nome em toda a família nos céus e na terra. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome em toda a família nos céus e na terra. Colossenses 1,16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades dos mundos. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo e suas criaturas. Colossenses deixa claro que o Criador deu poderes aos seres espirituais, às forças governamentais e autoridade dos mundos. Todos os mundos, está escrito aqui, têm as suas autoridades, seus governos. Está aqui escrito na Bíblia. Significa que existe vida em outros planetas. Hebreus 1,14 explica a função deles. Não são, porventura, todos eles espíritos adiantados, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A evolução. Paulo está dizendo, ou o escritor aos Hebreus, está dizendo que os anjos, os espíritos, anjos são espíritos de seres humanos que já evoluíram, que estão nos mundos evoluídos, que vieram, que vêm aqui nos ajudar para podermos conseguir também alcançar a estatura do espírito perfeito. Apocalipse 12:12. Portanto, celebrem os mundos dos céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Esse texto é uma metáfora da mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, dizendo apenas que, portanto, celebrem. Está dizendo que é para celebrar os mundos dos céus. Os mundos, está falando de planeta, de cosmos, e os que neles habitam. Então é para celebrar os mundos e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ou seja, a terra está passando pelo processo de purificação, de expiação e de provas para o mundo de regeneração. Mas o primeiro texto aqui nos deixa bem claro que existe vidas em outros mundos. Portanto, celebrem os mundos nos céus e os que neles habitam. Celebrem. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e mundos e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nela existe. Tu deste vida a todos os seres dos céus, e os exércitos dos céus te adoram. É inacreditável que o profeta Neemias deixa muito claro, se tu és o Senhor, fizeste, olha, tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus. Então ele fez os céus, o cosmos e o mais altos céus. Lembra que Paulo foi até o terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis, a qual não é ilícita referir-se aos homens? Por quê? Porque ele viu coisas que a humanidade não vai entender. Somente quando a pessoa morre, quando ela desencarna e passa para o mundo espiritual, é que ela tem novamente o registro das suas vidas passadas, das suas experiências. Automaticamente esse banco de dados de informação volta para a sua mente. João capítulo 8, versículo 23. Mas ele continuou: vocês são daqui debaixo, da terra. Eu sou lá de cima, de outro mundo. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então Jesus dizendo bem claro que ele não é deste mundo, é de um outro mundo. O Cristo, ele é de um mundo muito mais evoluído, de uma dimensão, ou provavelmente uma nona dimensão muito mais evoluída, que é responsável, ele, um espírito avançado, e acompanhou a criação desse planeta, acompanhou, porque o Messias, o Cristo, ele evoluiu muito antes da formação do planeta Terra. João capítulo 18, versículo 36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Entenderam? Então, se o mundo dele fosse daqui, ele dava ordem para os servos dele, no mundo dele, no planeta dele, para que os judeus não prendessem. Mas foi permitido. Por quê? Porque era necessário. Era necessário para que as pessoas entendessem o propósito do Messias aqui nessa terra. Outra parte interessante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não se trata diretamente, a partir desse versículo, de um arrebatamento em secreto de evangélicos. Não. Se trata que o Cristo volta através do Espírito para mostrar às pessoas o caminho da perfeição, da evolução, para que essas mesmas pessoas possam alcançar as milhões e milhões de moradas na casa do Pai dele. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. No livro de Jó, percebemos que existem representantes em outros mundos. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você conhece toda a história de Jó. Esses filhos de Deus são os representantes, os líderes de cada um desses mundos, responsável pelas encarnações em cada mundo que vieram diante de Deus se apresentar. Apenas uma metáfora aqui para entendermos que existem vidas em outros mundos. O João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer elas. Ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, provavelmente o Cristo, ele tem missão não somente na Terra, mas é provável que ele tenha missões em outros cantos do cosmos também, onde os mundos primitivos ou de expiações e provas estão precisando de palavras de amor para que possa alcançar a perfeição espiritual. E você, o que acha? Será que estamos sozinhos no universo? Eu quero deixar aqui para vocês essas reflexões, meus amados. Quero agradecer de todo o meu coração, eu, Rivanildo Menezes, do canal Originais Grego da Bíblia, agradecer a sua compreensão, o seu carinho, e que você possa entender como que funciona o processo da reencarnação, o processo da evolução espiritual e o processo da vida. Pense, nós não estamos sozinhos no universo. O Deus criado pelas religiões é minúsculo. O Deus criado pelas religiões é um Deus pequenininho, sem poder algum. Mas o Criador verdadeiro que fez todas as coisas, ele é muito maior do que aquilo que nós podemos entender sobre maior. Um abraço do seu amigo Rivanildo Menezes e até o próximo vídeo.